Fala YouTube, tudo bom? É o seguinte, vamos começar o nosso bloco 10, vamos focar agora nas questões de movimento circular uniforme, tá bom? A gente não colocou 5 questões do Exame Nacional do Ensino Médio nesse bloco. Você sabe por quê? Porque acabaram as questões de MCU que já caíram no Enem. Então nós escolhemos 2 questões espetaculares que tem tudo a ver com o Enem para completar as 5 questões desse bloco de número 10, beleza? Então vamos nessa. Se liga então nessa questão, vamos lá. Na preparação da madeira de uma indústria de móveis, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para que você enxergue também, pronto. Utiliza-se uma lixadeira constituída de 4 grupos de Enem, polias, como ilustra o esquema ao lado. Em cada grupo, 2 polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias no sentido de A para B, como indicado no esquema. Ao mesmo tempo que o sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa. O equipamento acima descrito funciona com um grupo de polias girando da seguinte forma. Bom, é simples a questão. Aqui você teria que perceber o movimento da prancha, que é da esquerda para a direita, ok? Se a prancha vai da esquerda para a direita, as polias 1 e 2 giram no sentido anti-horário. É só você fazer o movimento... Só tu seguir esse movimento de A para B que você vai perceber que as polias 1 e 2 giram no sentido anti-horário, enquanto que as 3 e 4, que os sistemas, né, de polias 3 e 4 giram no sentido horário. Então, 1 e 2, anti-horário, 3 e 4, sentido horário, o que nos dá como gabarito, cadê? 1 e 2, anti-horário, 3 e 4, horário, gabarito letra C, sem nenhum problema. Beleza? Joia. Bora lá. Mais uma. Questão de número 5. Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Ou seja, é necessário que o motor gire várias vezes, mas a polia onde está conectada a serra, que é a polia 3, visualizou? Ela tem que girar menos. É justamente o contrário da configuração que a gente quer para uma bicicleta ter alta velocidade. A gente resolveu uma questão no bloco anterior, onde para que uma bicicleta tenha a máxima velocidade, a motorização, que no caso da bicicleta é o pedal, tá certo? Que é onde ocorre a motorização, tem que estar com uma polia de raio maior do que a que vai ser escrava, a que vai ser movimentada, que no caso da bicicleta é a roda traseira. Aqui é justamente o contrário, você quer que a polia 3 gire menos. Então você vai escolher a configuração Q de queijo. Você sabe por quê? Porque nessa configuração o motor está com uma poliazinha pequenininha, que é a polia 1. E a polia 3, que é a da serra de fita, ela está com o maior raio. Tá? Ela está sendo conectada diretamente ao menor raio, que é o motor, sem precisar de uma outra transmissão. Porque se eu ligo na 2, a 2 iria girar, ok, menos que o motor, menos que a polia, mas não iria girar tão menos. E a frequência de giro da polia 2 é a mesma da polia 3, então tu não ia conseguir o intento de ter menor velocidade linear. Então a configuração é a Q. Isso a gente já sabe. Vamos agora ler as alternativas. Letra A, Q. Pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, isso é verdade. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Isso também é verdade, tá bom? Então, beleza? Gabarito também dessa nossa questão, letra A. Questão de número 3 do nosso bloco. A invenção e o acoplamento entre engrenagens evolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar.
A frequência do motor é de 18 RPMs. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Veja aí, ó, engrenagem A, 24 dentes, B, 72, C, 36 e por aí vai. Bom, a frequência de giro do ponteiro em RPMs é... Ele quer a frequência do ponteiro, mas o motor está na engrenagem A, então eu começo com a engrenagem A. Bora lá. A engrenagem A tem 18 RPMs, está a 18 RPMs. Porém, a relação entre dentes das engrenagens A e B, que é onde vai ocorrer a primeira transmissão, é de 3:1. Ou seja, enquanto a engrenagem A der 3 voltas, a engrenagem B dá 1 volta. Beleza? Então, a frequência da engrenagem B vai ser 3 vezes menor do que 18 RPM, que é a da engrenagem A. Então, 6 RPMs. Então, eu já encontrei que a frequência da engrenagem B é 6. B e C estão no mesmo eixo. Então, giram com a mesma frequência, B e C. Tá bom? B e C giram com a mesma frequência. Consequentemente, a engrenagem C também estará a 6 RPMs. Beleza? Que é a mesma da B. C vai passar para D agora. E D tem um raio 3 vezes maior do que C. Então, essa frequência vai reduzir em 3 vezes de novo, porque quando o raio é maior, a frequência é menor nesse tipo de transmissão de movimento circular. Consequentemente, a frequência final da engrenagem D será de 2 RPMs, que é exatamente a frequência do ponteiro. Tá bom? Então, gabarito letra B de bola, 2 RPMs. Entenderam direitinho? Então tá bom. Como eu disse a vocês, 2 questões a gente escolheu a dedo aí, não caíram no Exame Nacional do Ensino Médio, mas tem tudo a ver com o tema, tá certo? Tudo a ver mesmo com o tema. Então, vamos lá. Essa questão falava assim: uma das modalidades de corridas de automóveis muito populares nos Estados Unidos são as corridas de arrancadas, lá chamada de dragster ou dragsters races. Esses carros são construídos para percorrerem distâncias, tá certo? No menor tempo, pequenas distâncias no menor tempo. Uma das características desses carros é a diferença entre os diâmetros dos seus pneus dianteiros e traseiros. A figura mostra bem isso daí. Considere um dragster cujos pneus traseiros e dianteiros tenham respectivamente diâmetros de 1,50 m. Beleza? Ou seja, o diâmetro traseiro é o dobro do diâmetro dianteiro. Consequentemente, quando o diâmetro dianteiro, quando a roda dianteira der 2 voltas, a traseira só dará 1 volta. Fechou? Para percorrer uma distância de 300 metros, a razão N1 sobre N2, entre o número de voltas... Olha, tá aí. Entre o número de voltas que os pneus traseiros e dianteiros dão é... Cara, o pneu traseiro sempre vai dar metade do número de voltas do que o pneu dianteiro dará. Porque ele tem o raio justamente o dobro. Consequentemente, a razão entre o número de voltas entre eles vai dar 1 sobre 2, ou seja, gabarito letra E, 0,5. Beleza? Letra E, 0,5. Entenderam, né? Isso a gente tinha conversado já. Tá bom? Isso aí não é nenhuma novidade, não. A gente já tinha conversado em aulas anteriores sobre isso daí. Bom, próxima questão e última do nosso bloco. Considere um relógio de pulso em que o ponteiro dos segundos tem um comprimento de 7 milímetros e o ponteiro dos minutos tem um comprimento de 5 milímetros. Ambos medidos a partir do eixo central do relógio. Sejam Vs a velocidade da extremidade do ponteiro dos segundos e Vm a velocidade da extremidade do ponteiro dos minutos. Ele quer que você encontre Vs sobre Vm. Bora lá. Deixa eu pegar a minha mesinha aqui. Então vamos embora. Vs sobre Vm. Bom, V é ômega, que é a velocidade angular do ponteiro dos segundos, vezes o raio do ponteiro dos segundos, que ele deu, que é 7 milímetros, dividido pelo ômega do ponteiro dos minutos, raio do ponteiro dos minutos. Beleza. Velocidade angular
do ponteiro dos segundos, o ponteiro dos segundos dá uma volta, ou seja, 2π radianos, no intervalo de tempo de 1 minuto, vezes o seu raio, que é 7 milímetros. Dividido isso. O ponteiro dos minutos dá uma volta a cada 1 hora, ou seja, dá uma volta a cada 60 minutos. E o raio dele, 5. Cancelei. O numerador altera-se porque o 60 sobe, vezes 7 dividido por 5. 60 por 5 eu cancelo, dá 12. 12 vezes 7, 80. E 4, então, nosso gabarito está aqui. 84, letra D. Meus amores, finalizamos as questões de cinemática. Agora eu não vou contar para vocês qual é o próximo bloco. Aliás, eu vou até contar. No próximo bloco, bloco número 11, nós vamos conversar sobre eletrodinâmica. Você sabe que a eletrodinâmica cai muito no Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Então não deixe de assistir. Convido você ao nosso próximo bloco. Sempre peço aquele like, tá certo? Caso você tenha curtido realmente a aula, que você dê aquele like, porque pra gente isso é super importante, beleza? Então, até o próximo bloco. Aquele abraço!